Olá, olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui para fazer a primeira live oficial, digamos assim, do Viver Montessori. E essa live foi escolhida de propósito hoje, no dia oficial, né, que nós escolhemos, assim, um comércio, digamos assim, escolheu para homenagear os professores. E hoje nós vamos receber a Márcia Righetti. Ela é uma formadora de muito tempo já no método Montessori. Ela também é diretora da Escola Aldeia Montessori no Rio de Janeiro. E eu estou esperando ela entrar aqui para a gente convidá-la para iniciarmos esse bate-papo e deixar ela também se apresentar, né? Hoje nós vamos falar sobre o professor como agente de mudança. Eu não sei ainda fixar o comentário aqui embaixo, o tema da live. Quem souber conseguir me dar um help aqui, eu aceito. E vou chamar a Márcia aqui, deixa eu ver se ela já conseguiu entrar. Vamos lá. Acho que ela está entrando. Márcia, se você estiver me vendo, sai da live e entra novamente para você, vai aparecer aquele aviso para participar online, participar do bate-papo, que aí eu coloco aqui a sua solicitação. Tá aqui, já estou achando ela. Isso, já estou aguardando. Então, a gente sabe que só pode ficar ao vivo aqui 1 hora, mas eu já tenho certeza que o assunto, o bate-papo vai ser muito rico. Então, se por acaso estiver perto ali da gente chegar na 1 hora, a gente pode de repente finalizar a live e começar outra novamente. Ah, ela conseguiu entrar. Tudo bom, Márcia? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje conversando com vocês. Imagina, obrigada a todos nós, né, amantes de Montessori, por ter a sua presença hoje. Muito bacana a gente começar a estabelecer esse tipo de bate-papo aqui online também, que é tão fácil, né, de ser acessado assim em diversos locais assim do Brasil e do mundo, né, que nós nem temos essa dimensão. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Bom, a gente vai começar fazendo algumas perguntas. Para mim é um prazer enorme estar com você. Imagina. Bom, eu acho que vamos testar aqui o nosso áudio, está tudo ok? Todo mundo está ouvindo? Estão me ouvindo? Dá um joinha aí. Márcia, fala alguma coisa, ver se estão te ouvindo também direitinho para a gente testar essa conexão aqui. Estão todos me ouvindo? Tá tudo bem? Dá um joinha aí, gente, dá um aceno. Brasil. Ótimo, estão ouvindo. A Aline já colocou aqui que está ouvindo. Tem mais gente entrando. Glória, obrigada pelo feedback. Então, Márcia, se apresente, fale um pouquinho sobre você, para a gente se conhecer aí. Quem não te conhece também ter esse prazer de te conhecer e depois a gente entra no nosso tema de hoje. Bom, você já disse que eu sou montessoriana há muitos anos. Eu comecei a minha vida de professora, na realidade, na rede municipal. E eu tenho 54 anos de vida de professora. Depois, eu sempre quis ter uma escola. E a casa que eu nasci, meu avô construiu para que a minha avó fizesse uma escola. Nessa casa, em 1978, eu fundei a Aldeia Montessori. Comecei a estudar Montessori 2 anos antes. A primeira formação que eu fiz foi na escola que os meus filhos estudavam, que era Montessori, mas se chamava Jean Piaget. E os meus filhos começaram a chamar a atenção pelas coisas que eles traziam para casa e eu fiquei muito interessada em descobrir que método era aquele, que eu conhecia muito superficialmente, que fazia as crianças perceberem tantos detalhes. Foi aí que eu resolvi começar a estudar Montessori.
E aí fiz o curso, no Rio de Janeiro tinha um curso anual com a Thalita de Almeida. Hoje não existem mais esses cursos anuais, é uma pena. E eu fiz o curso dentro de uma escola Montessori, vendo e vivendo a prática montessoriana. E em novembro de 78, eu inaugurei a aldeia. Naquela época eram 45 alunos e uma casa. Hoje nós somos 3 casas. 2 no Meier, uma de nido, que atende as crianças de 0 a 3 anos, e a outra de ensino fundamental e educação infantil. Eu só tenho até o fundamental 1. E outra em Jacarepaguá, que tem educação infantil, do nido 1 à agrupada 2, que são as crianças de 3 a 6 anos. E eu descobri, escolhendo ser montessoriana, que eu tinha que aprender muita coisa. Essa é a única certeza. Sim. Sim. Então, Márcia, fala um pouco mais como que foi desde essa trajetória de diretora de escola a depois ter um centro de formação que é hoje um centro de formação que vocês têm interno, né? Eu acho que como toda diretora, as dificuldades na formação da mão de obra eram muitas. Eu sempre tive sorte de ter uma equipe estudiosa, mas isso não bastava. E eu sempre tive sorte de ter na minha vida formadores que vinham até o Brasil. Em 2005, a Selma Perry, do Seton Montessori Institute, trouxe a equipe de lá para refazer um grupo de formadores no Brasil. Era um projeto que acontecia junto com a Organização Montessori do Brasil. Eu participei da fundação da OMB. A aldeia é sócia fundadora da organização. E nesse curso, nós fizemos o curso em 3 etapas. Era um curso nos moldes dos cursos internacionais. E uma das coisas que a gente tinha que combinar, de prometer à Selma, é que o conhecimento que nos seria passado não morreria ali. O primeiro compromisso foi que nós tínhamos que transformar as nossas salas em salas montessorianas autênticas. O aprendizado que nós tivemos no curso tinha que se fazer verdade no dia a dia de cada escola que estava ali presente. Isso gerou uma mudança na aldeia. Aliás, a mudança já veio um pouco antes até, quando eu fui assistir um workshop em São Paulo, na Prima Escola, com Carolina Gomes, e descobri uma outra classe de nido, diferente da que eu fazia até então. E reformei, junto com a minha equipe, todo o trabalho que a gente vinha desenvolvendo. Quando a Selma veio visitar a nossa escola, ela perguntou: onde vocês fizeram a formação de 0 a 3? Eu disse: nós estudamos. E ela disse assim: vocês estudaram muito. Então, a equipe sempre é engajada nos estudos, mas quando a gente estuda sozinho, a gente fica com muitas dúvidas, sendo todos iniciantes. Verdade. Quando a gente vai para um curso, a gente conhece pessoas, troca ideias, voa, né? Hoje eu conheço montessorianos de todo o Brasil, do mundo, e as minhas dúvidas não ficam só comigo. Quando eu tenho dúvida, converso com uma pessoa daqui, uma pessoa de lá. Os pensamentos são muito diferentes. Uma das minhas formadoras, que foi Alicia Renton, num dos congressos montessorianos que veio no Brasil, ela dizia que se perguntassem a Montessori o que era Montessori, ela responderia: Montessori sou eu. Porque ela pensava de uma forma. A gente faz o que a gente entende do que ela pensava. Então, em 2007, eu iniciei o Centro de Estudos Montessori do Brasil, do Rio de Janeiro, e venho formando professores
a princípio, para as classes de 3 a 6 anos. E a gente continua estudando, continua fazendo formação, a nossa formação. E a perspectiva é, dentro de algum tempo, nós termos também a formação para 0 a 3 e para 6 a 9 e 9 a 12. Entendi. Não, fantástico. A gente sabe que tem uma trajetória, né, grande que se passou, mas tem uma maior ainda aí pela frente, né? Os desafios no Brasil para o Montessori chegar a mais e mais lugares são imensos. Então, é preciso que haja, né, que aconteça essas formações, como você colocou, que nesse tempo anterior as pessoas vieram até o Brasil, plantaram essas sementes, né? Então, é preciso realmente que elas vão pouco a pouco germinando, né? Ainda mais de um centro, na sua pessoa, né, do Rio de Janeiro, que é uma referência para todos nós. Gente, só avisando, tem algumas pessoas que estão reclamando que está travando muito. Eu vou tentar salvar a live para depois colocar posteriormente no canal do YouTube do Viver Montessori. Então fiquem tranquilos que caso hoje tenha aí alguma intercorrência, a gente vai tentar salvar, tá certo? Bom, Márcia, me fala um pouquinho então agora, na sua visão, né, e de montessoriana, o que que é ser um professor Montessori? Como que esse professor pode ser esse agente de transformação no mundo? Bom, quando eu escolhi ser professora, eu achava que eu ia ajudar as crianças. E eu descobri que eram elas que me ajudavam. Quando eu descobri Montessori, eu descobri que eu precisava primeiro me educar, para depois poder ajudar as crianças a se educarem. Quando eu estava lendo o título da nossa conversa hoje, que é o professor agente da transformação, eu me perguntei assim, será? Será que nós, professores, somos agentes da transformação? Ou são as crianças os agentes da transformação? O Montessori diz que a criança é o elo entre as gerações. São elas que levam o que aprendem na convivência conosco. Não existe mais, na minha percepção, esse ensinar do adulto, como eu entendia quando eu, com 17 anos, fui trabalhar na rede municipal. Eu achava que eu ia conduzir as crianças, eu ia liderar o tempo todo, eu ia decidir o que eles iam fazer. Hoje eu aprendi que o mais fácil é aprender a olhar a criança. A criança diz o caminho que ela tem que percorrer. E ela percorre muito mais adequadamente se você não interfere. Então, eu acho que o professor montessoriano, a primeira questão que ele tem que se conscientizar é que ele precisa se educar. Se educar em muitos aspectos. Na obra de Montessori, a gente tem muitas sinalizações do que ela espera desse professor. Durante muito tempo eu escutei professor observador. E ainda hoje muita gente entende esse professor observador como um professor que fica estático observando. Você observa por quê? Você observa o quê? Você observa para quê? Para se fazer observação, eu tenho que ter conhecimento científico. Senão eu só olho. Como é que eu vou olhar coisas que eu não sei achar? Na minha educação como professora montessoriana, eu tenho que aprender a praticar aquilo que ela diz que a criança faz, que é a autoeducação. Porque quando a gente diz que a gente educa, a gente muitas vezes pensa que a gente vai ensinar coisas. Ninguém ensina nada a ninguém. Cada um traz coisas dentro de si e professores ajudam as crianças a trazer para fora o que está dentro. Nossa, a sua fala é
assim, não tem nem o que a gente complementar. É maravilhoso. É exatamente isso que nós devemos aprender, né? Quem aprende com quem? Quem está ensinando quem? Como você colocou muito bem, muitas vezes nós vamos para uma sala de aula, fazemos as nossas formações, lemos nossos livros. Não, agora estou preparado, vou para a sala de aula. Mas aí chega na sala de aula, a gente enche o peito, né? Estufa o peito, assim, não, agora já fiz a formação, já terminei tudo. Aí você põe o seu pé no primeiro dia na sala de aula, aí você já percebe que não, que é apenas um micropasso foi dado. Porque esse trabalho interno, como você tão bem ressaltou, é a base para tudo, né? Nós internamente temos que começar com esse trabalho interno. E, Márcia, fala um pouquinho na tua visão, como que nós, meros mortais, digamos assim, nessa nossa trajetória, nessa nossa busca, podemos fazer para alcançar os princípios que a Montessori fala para esse educador montessoriano. Nosso dia a dia, como que nós conseguimos, podemos assim ficar próximos? Bom, eu queria completar do que você estava falando, que a gente traz tudo que a gente aprendeu na formação, mas a gente esquece que a gente traz com a gente a bagagem da vida. Em que escola você estudou? Tá aqui, ó. Você estudou numa escola montessoriana? Isso. Que faculdade você fez? Você estudou Montessori na faculdade? Você muito mal ouviu falar que era Montessori, não é? Você Isso. sabe fazer Sim. esporte? Você sabe respeitar o tempo do outro? Você conhece o desenvolvimento da criança? Se a gente não tiver isso para um ponto de partida, a gente não vê a criança. E se a gente não vê a criança, a gente não respeita a essência dela. Eu hoje trabalho na minha escola com treinamento de estagiárias. E a dificuldade maior que a gente tem é que quando essas meninas chegam cruinhas na escola, a gente tem que começar a trabalhar desenvolvimento infantil, porque na formação pedagógica não se estuda a criança. O que você aprendeu na faculdade sobre desenvolvimento infantil? Um semestre. Muito raso. Como você vai poder preparar raso. o ambiente para alguém que você não sabe como se desenvolve? Fato. Mesmo que você tenha feito formação, mesmo que você conheça todas as regrinhas para preparar um ambiente, segundo os pressupostos montessorianos, você faz uma sala bonita. Mas quem vai usar não é você. Você também vai usar. Quem vai usar são as crianças. E aí você começa o ano e não dá certo. E você se vê tonta. Porque a primeira coisa que você tinha que fazer era saber como são as suas crianças. Toda pessoa, quando começa um ano, tem que saber com quem ele vai ficar. Tem que fazer um planejamento, como às vezes a gente vê numa escola ortodoxa, para um grupo de alunos que eu não conheço, muito mal sei alguma coisa da história de vida deles. E eu não conheço sobre desenvolvimento infantil, e eu não sei a criança. Então, para o professor montessoriano, essas são as condições primárias. Saber observar. Para saber observar, precisa estudar desenvolvimento infantil. Porque senão, quando ele faz uma observação, quando eu leio uma observação de uma novata, muitas vezes é assim, ela fala da criança. Fez isso, fez aquilo outro, eu pergunto assim, e a motricidade, como era? Hã? Mas você fez a observação para quê? Não era para fazer? Primeiro, a gente tem dificuldade de fazer observação. Ficar 10 minutos
olhando sem deixar o seu pensamento voar. É uma meditação ativa, né? Que precisa de treino. É Né? verdade. Perfeito esse paralelo. A gente não consegue resultado imediato. Então, eu acho que a segunda coisa é não ter pressa. Ir fazendo devagarzinho para ir se aprimorando como pessoa. E quando você se aprimora como pessoa, você se aprimora como profissional. Quando você consegue identificar o que aquela criança está te pedindo e você consegue fazer com que ela escolha um caminho com a sua ajuda de leve, isso faz você ter certeza que você finalmente conseguiu entender a criança. Que exercício. E é só Para a como você vida colocou, toda. é no dia a dia, é para a vida toda. Isso, é para a vida toda, porque É exercício para a vida nós não. toda. Isso, porque nós não fomos, como você falou tão bem, a nossa formação na pedagogia, ela é muito rápida. São diversos pontos a serem vistos e muitas vezes o básico, o essencial, que é o foco, a criança. Esse desenvolvimento vai se deixando, vai ficando. E esse ponto da observação, nós também, na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida corriqueira, maluca, nós muitas vezes não nos permitimos esse movimento também, como você comparou também com a meditação. Quantos de nós conseguimos, quando nos propomos a meditar, né, fazer algo do tipo parecido, ou só respirar, como o Gabriel bem fala, quantos de nós conseguimos estar ali presente apenas de corpo e alma? Esse é um exercício também. Na realidade, quando a gente chega num curso Montessori, a gente tem que esquecer tudo que aprendeu. Deixa tudo A lá. gente aprendeu a animar as crianças, contar novidade todo dia. E a gente não aprendeu a apreciar a natureza. A gente não aprendeu graça e cortesia. A gente não aprendeu tolerância. A gente não aprendeu colaboração. Essas coisas que precisam fazer parte da vida e das quais a gente aprendem se nós somos modelo. Porque se eu sei sobre desenvolvimento infantil, eu sei que nessa idade dos pequenos, eles aprendem com o que eles veem. E não é o que eu falo que vai resolver. Não adianta fazer o que eu digo e não fazer o que eu faço. Tem que fazer o que eu faço. E aí é o meu desafio como educador me educar. É muito antagônico o comportamento do adulto. Quantas vezes na sua escola, quando você estudou, a professora dizia para você não fala alto gritando? Né? Sim. Montessori, a Selma Perry, que foi uma das minhas formadoras também, ela é uma brasileira radicada nos Estados Unidos e ela dizia que em Montessori ensina-se ensinando. Então, eu não digo não corre, eu digo aqui caminhamos. Eu sempre pergunto para as minhas estagiárias qual é a primeira palavra que uma criança fala depois de papai, mamãe e água. Não. Acho que travou. Opa. Travou aqui. Isso. A primeira palavra que a criança ouve dos pais é não mexe aqui, não mexe ali, não faz isso, não faz aquilo. O papai e a mamãe não lembram de dizer o que ela pode fazer. Eles só querem que ela faça uma Opa.
Tá travando. Não sei se para mim tá travando. Para vocês também? Dá um sinal aí, gente. Acho que a conexão dela tá um pouco instável. Tá travando para vocês também? Travou, né? Isso. Obrigada por colocar aqui VV Borg, né? Travou para vocês também. Deve ser alguma instabilidade na conexão dela. Vamos aguardar um pouquinho. Se for o caso, a gente fecha e abre novamente. Eu não sei. Vocês até comentaram, né? Eu estava vendo aqui, subindo as mensagens, que o áudio estava bom, mas a imagem dela estava ruim, correto? A minha imagem estava ruim para vocês também, ou só a dela? Porque aí eu acho que reforça isso de que a internet dela está instável. Travou exatamente nessa parte, que que os pais esquecem de fazer. Márcia, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Travou aqui? Ó, isso, travou exatamente no Melhorou? momento em que você estava falando que isso, agora melhorou, né? Vou só te falar assim, ao menos para mim, de onde que travou, para a gente continuar a linha, exatamente no momento em que você falava a terceira palavra, né? Após papai e mamãe, que as crianças mais sabem falar, né? Aprendem, né? Da mesma forma, isso na escola. Quando a gente chega no início do ano e vai fazer aquele combinado da sala, muitas salas você entra e tem lá, não faz isso, não faz aquilo. Mas o que faz? A criança tem que ser orientada a pensar as coisas que ela pode fazer. Isso faz parte do trabalho do professor. Ele tem que ensinar, ajudar o seu aluno a encontrar soluções para as questões. Se ele não pode correr, o que ele precisa fazer? Precisa caminhar. Se ele tem que esperar a vez, não falar junto com o amigo, esperar a minha vez falar. Ensinar a pensar as coisas pelo lado positivo e não pela negação. Porque somos nós que treinamos o nosso cérebro. Ele vai aprender a pensar positivamente ou pela negação? São esses pequenos detalhes que vão fazer a transformação do mundo. É a forma como a gente conduz as nossas relações, os nossos pensamentos. Eu queria ler para vocês aqui uma frase da Montessori que eu acho muito interessante. A primeira obrigação do educador, esteja ele envolvido com o recém-nascido ou a criança maior, é reconhecer a personalidade humana do jovem ser e respeitá-la. Quantas vezes, quando você era criança, você ouviu cala a boca? Verdade. Quantas vezes? Ou fica quieta, você não sabe o que você está falando, você é criança, você é só uma criança. Hoje eu escutei um palestrante italiano que falava que as pessoas dizem pingo de gente de uma criança, parece até gente, pedacinho de gente. Não é gente. É um ser humano que está crescendo, que está se desenvolvendo, e o seu papel como adulto é estar ali ajudando essa criança a crescer e não impedindo que ela seja a pessoa que ela vai ser. Eu digo sempre que se as crianças não fossem respeitadas nunca, graças a Deus os adolescentes são rebeldes, né? Se eles não fossem rebeldes, a gente ainda estava na pré-história. As coisas não tinham mudado. Aqueles que, como crianças, foram obedientes, pela natureza humana, na adolescência foram rebeldes. E as transformações começam aí. E para que essas transformações aconteçam de uma maneira serena, de uma maneira amorosa, o adulto precisa cuidar que as relações com as crianças sejam também dessa forma. Verdade. Teve uma pergunta aqui, a gente já pode passar para responder algumas perguntas que eu vi que subiu aqui.
A Dia de Mãe Oficial perguntou assim: poderia falar sobre o bater? Como Montessori trata o relacionamento das crianças pequenas? Quando uma criança bate na outra, como tratar? Dia de Mãe Oficial perguntou aqui. Bom, criança que bate na outra é um ser humano que está aprendendo a se defender, que não sabe falar. A fala, às vezes, na fase da mordida, muitas pessoas veem a mordida da criança como uma agressão. Mas uma mordida resolve muito mais um diálogo do que me empresta esse brinquedo que não sai, porque ela não Mais sabe rápido? falar. Quando ela é uma criança que bate esporadicamente, isso é uma reação normal da convivência. O que não é normal é aquela criança que bate sempre. E normalmente aquela criança que bate sempre aprendeu a bater com o adulto. Quem precisa de ajuda são os adultos. A criança não pode ser punida porque ela foi mal orientada, mal conduzida pelos adultos. Se estamos na escola, conversamos com as famílias, traçamos estratégias e mostramos sobre desenvolvimento infantil, mais uma vez. Porque crianças, para se adaptar ao mundo, precisam copiar as coisas dos adultos. Há pouco tempo, a ciência nos trouxe a descoberta dos neurônios espelho, que copiam o que as crianças veem e copiam o que elas veem. Se assim aprenderam a bater vendo alguém bater, apanharam de alguém, viram alguma coisa da mídia que tinha gente batendo, e o que a gente tem que ajudá-la é desconstruir esse comportamento para construir um comportamento socialmente aceito. Se ela for uma criança que não tiver nenhum tipo de comprometimento, isso é uma fase passageira. Se ela for uma criança que tem algum tipo de comprometimento, passa também, mas demora mais, porque aí o tratamento é mais lento. É diferente, né? Certo. E agora a gente voltando um pouquinho sobre o tema desse professor, né? Voltando a esse dia, né? Dia dos professores. Todos nós, quando escolhemos ali fazer pedagogia, né? Tínhamos um sonho, né? Uma vontade. Eu não sei se travou para ela, porque está aparecendo rodando. Para você está aparecendo rodando também a tela da Márcia? Ou não? Me deem né? Aí ela caiu. Deixa eu chamar novamente aqui, gente. Eu acho que tem alguma instabilidade na internet dela, mas deixa eu apertar novamente aqui. Aproveitar para quem tiver mais perguntas, de preferência sobre o tema, mas se também você tiver alguma outra pergunta sobre Montessori, sobre como usar o método em casa, ou até mesmo alguma dúvida de escola, vamos aproveitar aqui esse canal. Oi, Márcia. Oi? Oi, tá? A gente tá com conexão bem estável. Tá ok? A tua imagem... Agora tô te ouvindo, só a imagem tá um pouquinho embaçada, não sei como que tá para vocês. Dá um joinha aí, gente, dá um ok se estiver funcionando para vocês direitinho. Que para mim voltou, né? Ana Paula Matias respondeu aqui que voltou, acho que já voltou. Então, eu ia perguntar exatamente sobre esse vídeo de voltar um pouco. Ana Paula __ Matias. Ana Paula é uma das formadoras do Centro de Estudos Montessori do Rio de Janeiro, minha companheira. Olha que bacana, que bacana. Vou aproveitar, Márcia, que você colocou. Você tem uma equipe maravilhosa. Já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Camila, né? Camila Santiago, que em maio nós estivemos lá na Constructor, né? Participando de uma formação de matemática para 6 a 9 anos. Nossa, foi maravilhoso. Foi assim, um encantamento assim, sem precedentes. O que você colocou mesmo da formação, né? Acho que se eu tivesse visto a matemática que eu vi concreta ali na minha frente, como se eu tivesse visto na faculdade ou tivesse tido ainda mais a sorte de ter aprendido daquela forma,
com certeza acho que hoje eu seria da área da matemática, porque foi muito apaixonante, assim. Para a maioria de nós, a matemática é um bicho, né? Assim, algo, assim, você fica, né, corre assim, né? Geralmente quem vai para humanas corre, né, da matemática. Eu cursei administração há alguns anos e para mim, o meu maior terror era, tinha lá, enfim, cálculo, as primeiras matérias financeiras, aí eu continuei na pedagogia e a matemática foi um dos pontos. Então, quando a Camila apresenta os materiais de matemática, explica como que é dado, toda a linha cronológica que é seguida, é apaixonante. É apaixonante, muito bacana. Até convidar Eu penso assim, sim, pode falar. Se eu escolhi o caminho de formadora, eu tenho que encantar as pessoas pelo método Montessori. E eu começo encantando a minha equipe. E eu posso dizer que hoje a gente tem profissionais que são encantados com Montessori. Eu já estou na segunda equipe, porque com 41 anos as pessoas se aposentam. Eu continuo lá e algumas Sim. outras também, mas umas se aposentam. Uhum. E aí a gente tem que encantar as novinhas. E a gente continua lá, a gente estuda. E isso é muito importante numa escola Montessori, porque a gente tem que estudar sempre, se manter atualizada. Da mesma forma que eu, com os meus filhos, procurei agir da forma como eu queria que eles agissem, eu faço com os meus professores a mesma coisa. Eu acho que isso funciona com qualquer ser humano. Quando você tem uma liderança servidora, uma liderança que faz exatamente aquilo que fala, que acredita, o resultado são essas meninas que hoje estão... Eu digo meninas, as minhas meninas são a Roberta, que é minha nora, a Valdeni, que está comigo aqui desde que eu comecei a aldeia, a Márcia Pires, a Ana Paula e a Camila. Cada uma gosta mais, tem talento, né, para alguma coisa. E é inegável o talento da Ana Paula e da Camila com a matemática. A Márcia Pires Que legal, ela esteve colocou o agora em São coraçãozinho Paulo. aqui. A Márcia Pires esteve agora em São Paulo com a Camila, porque a gente gosta de trabalhar em dupla, para não ser verdade de ninguém o que a gente fala. Só quem falava de Montessori era Montessori. A gente fala sobre Montessori. Fica até o convite para... Que a gente... Opa, desculpa. Olha a Márcia Pires aí, ó. É verdade, aqui eu vou aparecer. E fica até o convite, meninas, olha, por favor, sintam-se, né, convidadas, já intimadas, para não pra ser assim mais veemente até, né, vamos abrir mais esse diálogo aqui pelas redes sociais. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo hoje, quem vai nos assistir depois, tem muita vontade de beber mais dessa fonte, né, ainda mais de um centro de formação de referência como são vocês, né. Então a gente fica aqui nessa ansiedade. Olha, Muitas vezes não consegue pessoalmente. Apareceu ali a Joyce Magalhães, que é a novata do Centro de Estudos. Ela começa agora a trabalhar com o grupo de 0 a 3 anos. Ela é uma professora maravilhosa no grupo de 0 a 3 anos. Eu tenho outras que são maravilhosas também. Mas a Joyce se prontificou a fazer parte do Centro de Estudos, porque tem que ter tempo para estudar, tempo para fazer estudos com as outras pessoas, tempo e disponibilidade para se deslocar. Esse Brasil é imenso, e mesmo com o curso da Selma, a gente hoje só tem como cursos de formação o Centro de Estudos Montessori do Rio de Janeiro e o Centro de Treinamento, que é dirigido pela Sônia Braga, aqui no Rio, a Thalita, que faz o curso de pós-graduação, o Centro de Estudos Menino Jesus, em Florianópolis, o curso de pós-graduação do Montessori Brasil, com a Bebete Faça, que é um profissional maravilhoso, que junto com a Carla Ramires atua no Rio Grande do Sul. Aliás, eu quero falar do Rio Grande do Sul. Eu sou apaixonada por um trabalho maravilhoso que acontece no município de Camaquã.
Camaquã Perfeito. é um município que... Você conhece? É um Conheço, município conheço. que fica... Pois é, fica pertinho de Porto Alegre. Todas as escolas municipais de educação infantil são montessorianas. Uma pausa aí, Márcia. Quem aí que está acompanhando sabia que existe hoje no Brasil já, gente? Já existe, sim, Montessori na esfera pública, né? Isso, e Camaquã é um exemplo desse, né? De união, de estudo, de busca. Acho que travou, não sei se a travou da Márcia está aparecendo rodando para vocês também. Eu acho que aparece para vocês também, né? Travou aqui, ao menos para mim. Então, aproveitar até para complementar a fala da Márcia, se você não conhece, sugiro entrar, tem também o grupo, né, o Montessori, Nação Montessori, que justamente foi lá que eu conheci Camaquã, enfim, tem diversas professoras que vão dar relato lá também, então é importante que, como ainda Montessori, como ela colocou, são poucos centros de formação, é importante que quando nós tivermos uma informação relevante de um curso ou tivermos dúvidas também, nós entremos em contato, né? Eu até criei um outro grupo no Facebook pensando em conversar mais entre professores também. Porque muitas vezes a gente vai para as formações, se formam aqueles grupos de WhatsApp ali entre a gente, quem a gente conviveu naqueles dias de formação, né? A Márcia caiu aqui a conexão, eu vou convidá-la novamente. Nós vamos persistir. Então, como eu estava colocando, muitas vezes nós vamos nessas formações e acabam criando esses grupos, mas a gente fica ali muito restrito entre as pessoas que nós já lidamos naquele dia a dia. Então, quando a gente tenta ir para outras esferas, que foi o que eu tenho tentado fazer, né, através desses grupos, tem esse no Facebook, tem também aqui no Instagram, o Nação Guia Montessori. O objetivo é esse, é nós tentarmos nos comunicarmos mais, falarmos mais, né? Porque muitas vezes a gente pensa, tem poucos professores montessorianos no Brasil. Ok, até tem poucos, mas quantos será que nós somos? Vocês já pararam para se perguntar isso? Porque a cada formação que ocorre, vão se formando equipes, mas muitas vezes a gente fica distante, não consegue até conhecer realidades do norte, nordeste, sul, sudeste. Então, cada vez mais que tiver esses encontros, até o presencial, como aconteceu agora no Maranhão também, não foi, Márcia? Lá na escola, não foi em São Luís, né? É preciso que haja esses Então, movimentos. Oi, Márcia. nós já tivemos congressos no Brasil com 600 professores. O Então, Congresso do como Maranhão continuar teve... esse debate? eu acho que mais gente tem que fazer parte disso. Mais gente tem que se pôr a trocar com as pessoas através da internet. O Gabriel faz um trabalho excelente na divulgação do sistema Montessori. Existem outras pessoas que fazem também, mas existem pessoas que não têm formação montessoriana e falam. E falam coisas que nem sempre correspondem à verdade dentro da metodologia. Isso é muito perigoso, né? E se eu estudo há 41 anos e ainda acho que não aprendi quase nada, porque cada vez que eu mergulho numa determinada área, eu faço novas descobertas, às vezes, quando a gente ainda é muito novinha, a gente não amadureceu a forma de perceber as nuances do trabalho montessoriano. Então, eu acho que tem que haver uma divulgação mais eficaz, né? Mais gente falando de Montessori mesmo. Por isso que eu gostei do seu convite. Verdade. Mais uma vez, muito obrigada. Imagina, a honra é minha, enfim, de conseguir levar um pouco mais, né? Ainda mais através, como eu coloquei, da sua pessoa, porque nós queremos saber mais, mas muitas vezes, como você colocou, o Brasil é um país muito grande, tem diversas especificidades, né? Por exemplo, eu sou de Manaus, sou natural do Amazonas e o meu estado ainda, né, não tem uma escola montessoriana, né?
acho que no Amazonas inteiro, nem em Roraima, pelo que até as minhas últimas pesquisas ainda não Agora, tem escola lá no Montessori. congresso, lá no encontro do Maranhão, eu encontrei com Uhum. duas moças de uma. Travou para vocês, gente? Márcia, hoje vai ser só ensaio, a gente vai ter que falar tudo de novo. Vamos ter que marcar um outro encontro, tudo de novo. Que tá travando. Tá travando. Vamos ter que. Quem vota que sim, que nós tenhamos outra live para a gente falar só sobre, enfim, diversos assuntos e tudo mais. Vamos sugerir, gente. Então, sugiram lá nos comentários. Pode ser no comentário do próprio banner da live. Gostariam de ver com outros formadores, para que a gente consiga cada vez mais que isso seja comum, né? Trazer pessoas de mais, assim, que já tem toda uma história no Brasil, que já tem toda uma história que buscam, né, conhecer esse Montessori e nos trazer esse Montessori de fato para o nosso dia a dia. Então, vamos sugerir temas, vamos chamar. Aqui, acho que ela está conseguindo tentar entrar novamente. Eu não sei, gente, eu sou meio analfabeta de live. Quem sabe me responde aí. Quando a live, o convidado cai e volta, a gente renova o tempo? Como é que é isso? Volta novamente a 1 hora? Quem souber, responde aqui no comentário, por favor. Márcia, eu estava falando assim que hoje foi só um ensaio, foi só para a gente treinar, que nós já vamos, tá todo mundo pedindo aqui outra live, porque você ficou caindo, a imagem ficou um pouco ruim dessa sua parte. Então hoje foi só um ensaio, a gente vai ter que marcar outra live para falar outras coisas, tudo de novo. Tá todo mundo querendo mais Combinado, encontros. Fechado, fechado. combinado. Hoje foi ensaio Perfeito. geral. No outro dia a gente põe o bloco na rua. Perfeito, Eu acho que a gente perfeito. pode Só falar para. menos tempo, mais vezes. Sim, é verdade. Uma frequência, né? Uma frequência maior. A Emília, eu estava perguntando aqui, eu sou meio analfabeta de live, se quando alguém da live cai, se o Instagram conta novamente a 1 hora, né? Ela colocou que com 1 hora o Instagram vai cortar assim direto. Eu não sei quanto tempo falta, acho que falta só um pouquinho. Só para a gente fechar aqui, eu vi que muita gente ficou perguntando sobre Camaquã. Retoma novamente essa fala de Camaquã? Camaquã tem todas as escolas da rede municipal montessorianas, com o trabalho da Carla Ramires, da Adriane e da Gisele Frufrec, e da Liana Tubelo. E agora elas estão trabalhando junto com a Bebete Face também na formação dos professores do município de Bagé. Camaquã teve ajuda também do Centro de Formação de Florianópolis, com o Sérgio Portela, a Carmen, a Michele. São amigos do coração que fizeram formação comigo junto no curso da Selma e fazem a formação lá em Florianópolis. O Sérgio tem a formação de 3 a 6 e de 0 a 3. O Rio Grande do Sul é Perfeito. um estado que tem 2 municípios já se transformando em municípios de escolas de educação infantil montessorianas. Montessori na Que rede bacana, pública que é o bacana. sonho, não é? Com certeza. Quando eu estive na Itália, tive a oportunidade de morar um tempo na Itália e meu filho estudou numa escola, ela não era montessoriana. Quando eu entrei, eu achei que era, porque era tudo baixinho, aqueles locais de guardar os casacos, né? Em todos os cantos tinham fotos. Eles entravam, assim, antes de pegar o hall principal, eles olhavam no cartaz todos os dias e escolhiam. Tinha 3 opções do almoço e do lanche, enfim. Fantástica a escola. E aí eu perguntei, né? Eu cheguei na Itália, eu quero saber onde está uma escola Montessori. Perguntei, vocês são Montessori? Enfim, ela, quem? Kuma? Quase assim, né? Mas mesmo assim você percebe a influência dela nesses espaços,
né? Quando se pensa em criança, se tem um espaço adaptado para a altura dela, elas também se abaixavam para falar com as crianças. Então é isso, eu acho que, como você colocou, o Montessori na escala pública seria um sonho perfeito, mas acho que só o fato de esse professor, nessa formação, ele mudar esse olhar da criança, ele pouco a pouco, e de fato, retomando a essência de quem é, para quem é que eu estudo, né? É para tentar ser uma pessoa melhor para mim e, na consequência, para quem está ao meu redor. Então, acho que ele, enquanto professor, esse trabalho nunca termina, como você colocou. Nunca A termina. gente, a gente transforma o mundo assim, fazendo o que nós estamos aqui fazendo hoje, pensando, refletindo sobre os processos que nós desenvolvemos nas nossas escolas, os processos que nós desenvolvemos na nossa vida e o que nós queremos da vida. Eu quero ser um bom antepassado. Quero cumprir meu papel. Perfeito. Montessori diz que cada um tem a sua missão cósmica. Esse era o tema que eu ia sugerir para o próximo. O dia que nós Perfeito. descobrirmos a nossa vida atrelada ao nosso propósito de vida, atrelado à nossa missão cósmica, para que eu estou aqui nesse mundo, nós vamos fazer do nosso caminho um caminho muito mais assertivo, muito mais leve. E é por aí que começa a transformação. A transformação começa aqui dentro. E eu só posso tocar o outro e ajudá-lo a se transformar. Montessori me tocou. Eu digo que não fui eu que escolhi Montessori, foi ela que me escolheu. Me escolheu e me encantou. E me encanta até hoje. Eu continuo estudando Montessori, eu continuo lendo sobre Montessori, e eu descobri que é muito bom ciscar fora da caixa, como diz minha amiga Carla Ramírez, vendo outras realidades e descobrir Montessori pelo mundo. Montessori é a escola que hoje se procura, e ela está nas melhores escolas, mas ela tem que chegar a todos. A Emília Rios, que estava aqui conosco, faz um trabalho lindo na Bahia. Numa cidadezinha do interior, ela montou uma sala, uma única sala, para atender a poucas crianças. Experiências assim vão picotando a vida até o dia em que elas vão ser muitas. Porque a gente tem pressa. É verdade. Mas o tempo não é o nosso tempo, é o tempo do universo. O nosso tempo é como na longa linha negra, que Montessori conta a história do homem, uma linha com 30 metros e 3 centímetros. 3 centímetros corresponde ao tempo que o homem habita a Terra. E a gente tem pressa, a gente quer fazer isso rapidamente para uma vida que só tem, uma espécie que só tem 3 centímetros de vida numa longa linha de 30 metros de existência da Terra? Nossa, é muito inspirador, assim, fantástico, fantástico mesmo o nosso bate-papo. Eu não sei se o Instagram vai cortar, eu não sei como que funciona isso. Eu quero apertar para salvar, para tentar deixar isso disponível para outras pessoas também. E, Márcia, se você quiser finalizar com alguma frase, enfim, o espaço é seu, fique à vontade para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo de hoje e fazer mais vezes. Por favor, você, a Camila, enfim, que eu tive a chance de conhecer pessoalmente, pessoas da sua equipe estão mais do que convidadas, intimadas, para a gente fazer mais vezes isso. Eu quero dizer obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada por poder dividir com as pessoas um pouco da minha jornada, do meu encantamento por Montessori. E quero dizer que a gente tem que se encontrar muitas vezes mais, para multiplicar tudo isso, para aproximar as pessoas. Um bate-papo com as pessoas que têm tantas dúvidas seria muito legal também, né? Eu vejo as pessoas querendo acesso ao estudo
querendo acesso a esclarecimentos. E eu estou aí para vocês precisarem. Eu amo o que eu faço. E eu estou sempre disponível para isso. Eu queria deixar só uma frase da Montessori para a gente se lembrar todo dia, que é primordial para o nosso trabalho. Para educar, é preciso educar-se. Eu não posso educar uma criança se eu não me educo. Eu tenho que ser um bom modelo de adulto, de ser humano adulto, para aquele ser humano jovem que está construindo o homem que há de ser um dia. Das minhas relações com ele vai nascer o novo tempo. O educador, às vezes, não tem consciência de que ele está, no presente, plasmando o futuro, através da criança. Pensem nisso. Perfeito. Olha, muito obrigado para todo mundo que acompanhou, que assistiu, que escreveu perguntas. Teve pessoas que pediram dicas de livro, né? Um livro que fale sobre desenvolvimento infantil. Bom, eu ia indicar um, mas Márcia, qual é o primeiro livro que vem assim à sua mente que a gente possa indicar sobre desenvolvimento infantil? Acho que foi a Lutipla, é isso? Não lembro. Que Da fez própria essa pergunta. Montessori, mente absorvente a criança. E depois escolher um bom autor que fale de desenvolvimento motor, um bom autor que fale de desenvolvimento da linguagem, um bom autor que fale de desenvolvimento emocional, um bom autor. Eu posso até procurar, de pronto assim, não me lembro, mas eu posso procurar e publicar. Publico no Instagram ou publico no meu Facebook. Porque a gente tem que esmiuçar essas questões de desenvolvimento infantil. Isso. Eu acho que cabe, quando você fala de desenvolvimento infantil, enfim, vem à mente muito a períodos sensíveis, né? Creio que só uma live falando só sobre períodos sensíveis, enfim, teria tema assim para bastante tema. Para aprofundar. Isso. Então pronto. Então fica a dica, gente, quem tiver mais ideias de tema, assim, que ter aí borbulhando, até alguma dúvida de sala de aula, coloca lá no banner que nós falamos da live, né? Para a gente trazer mais esses encontros. Obrigado por quem assistiu, pelas perguntas também. E que tenhamos mais e mais. E feliz Dia dos Professores, para todo mundo que está aí também estudando, né? Que fez pedagogia e que talvez até não tenha atuado, mas agora está voltando, que todo mundo entre nesse espectro que a Montessori nos traz, né? De estudar cada dia mais, de nos melhorarmos, né? E que aí, na consequência, essa criança, ela só vai ter a ganhar. Então, muito obrigada, Márcia. Um abraço. Obrigada a todos. Um abraço grande para todos. Feliz nosso dia. E que sempre nós nos mantenhamos encantadas com aquilo que fazemos. Porque assim a vida fica leve. Isso. É verdade. É esse brilho dos inícios, né? Vamos sempre renovar esse brilho dos inícios. Eu lembro muito da Lucimar, né? Lá deu filosofia pra gente no Senge. E ela, assim, canta, assim. Eu quero ainda conseguir também trazê-la para uma live. Falar desse brilho dos inícios, né? Que nós, a cada dia, terão os tropeços, porque eles existem, mas que tenhamos essa capacidade de refazimento. Isso é essencial. Um abraço a todos. Tchau, Márcia. Dá um tchau para todo mundo. Tanta gente querida. Estou lendo aqui as pessoas. Muito obrigada. Foi bom a gente se encontrar. Até breve. Até breve. Tchau. Boa noite.